meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos relatos macabros, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, uma outra situação, uma outra situação sobrenatural que eu tive foi também em 2016, nessa mesma época. Eu e minha família, nós somos evangélicos, nós somos cristãos. Então, certa noite, eu estava em casa, deitado no sofá, assistindo televisão. Então, eu ouvi lá fora alguém chamando meu pai. Então, meu pai foi lá, atendeu, era um amigo dele, pedindo ajuda porque o sobrinho dele estava agindo de maneira estranha. Estava meio esquisito. E queria que meu pai fosse lá fazer uma oração por ele. Então meu pai pegou e foi até onde eu estava sentado e falou se eu queria ir junto. Eu falei, vamos? E fomos. Chegamos na casa de um outro amigo nosso, um outro vizinho nosso, um amigo nosso de igreja, e fomos também. Chegando lá, a mãe do rapaz nos atendeu. Ela falou que ele estava agindo estranho, estava falando que estava vendo coisas e tal. E a gente ficamos meio assustados, né? Então, quando nós entramos na casa dele, a mãe dele trancou o portão. Preste bem atenção nessa parte, ela trancou o portão. E chegamos lá, o rapaz estava totalmente alucinado, falava que estava vendo um demônio em tal lugar, ou quando saía de um lugar e ia para o outro, ele ficava apontando com o dedo. E o rapaz, ele é grande, ele devia ter 1,80 m. E ele pegou e começou a falar, né? Ele tá ali, ele tá aqui, ele tá naquele canto, ele tá em cima, ele tá embaixo, e começou a falar. Então nós começamos a orar por ele. Na hora da oração, ele começava a se espernear, começava a se debater muito. E quando começamos a orar, o senhor que estava com a gente, o nosso amigo, pegou óleo ungido. E nós esfregamos nas mãos e começamos a orar por ele. E todo lugar que nós tocávamos nele, perna, braço, cabeça, ele falava que ardia, que queimava. Então, do nada ele pegou e se levantou correndo. Se levantou e falou que ia se matar. Ele falou que ia tirar a vida dele, se jogar na frente de um caminhão. Um detalhe, eles moram perto de uma rodovia. Então ele chegou lá, começou a tentar abrir o portão e não conseguiu, uma vez que a mãe dele tinha trancado o portão. O muro da casa deles dava mais ou menos 2,5 metros de altura. E aí a casa ficava meio que encostada no muro, ficava mais ou menos 1,5 m encostado do muro, né? Então, ou seja, formou um corredor ali. Então ele pegou e falou que ia se matar. Eu fui atrás dele e falei assim, não, você não vai se matar, eu não vou deixar. Nisso ele pegou e falou assim, você duvida? E ele fez uma coisa muito estranha. Ele virou as mãos pro lado e os pés ele virou de uma tal maneira que se fosse uma pessoa normal, teria que quebrar os ossos para fazer aquele movimento. Ele virou os 2 pés pro lado, junto com as pernas e braço, e literalmente escalou aquele corredor e pulou pro outro lado. Aí ele correu pra uma outra rua, uma rua de cima que dava para ver ele. Na rua que nós estávamos, dava para ver ele na outra rua. E lá ele começou a gritar. Eu vou me matar, ninguém... E não sei o que, começou a gritar. Como se estivesse alucinado, como se estivesse louco. Mas nós sabíamos o que estava acontecendo. Era uma coisa sobrenatural. Eu abri o portão e fui lá fora. E falei assim, você não vai se matar, eu não vou deixar. Eu não vou se matar, ele começou a gritar, né? Então já que eu não vou me matar, eu vou matar você. Nessa hora ele falou assim, eu me tomei uma autoridade tão grande que eu falei assim, então vem me matar então, já que você quer tanto isso. Na hora que ele fez isso, ele correu até mim e achou um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira dessas que faz viga de casa, de madeira, de telhado. Eu não sei aonde ele arranjou isso. Nisso ele pegou e foi para me acertar. Na hora que ele foi para acertar em minha cabeça, literalmente o pedaço de madeira esfarelou na mão dele. Esfarelou, quebrou em pedaços minúsculos. Ele olhava como se tivesse um campo de força ao meu redor. Então ele olhou assustado para aquele pedaço de madeira, olhou para mim e falou assim, cara, você é muito mais louco do que eu. Eu acho muito engraçado essa parte. Eu falei assim, eu sou mesmo. Na hora que eu falei isso, ele correu para dentro da casa dele de volta. E lá nós fizemos orações, fizemos tudo que foi possível, né? E ele adormeceu.
sossegou, né, aquela situação. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente achamos, que independente da religião que você segue, que você que está me ouvindo, nós achamos que Deus não está conosco. Mas, na verdade, Deus sempre está conosco, independente da religião, independente do seu credo religioso, independente da sua fé. Deus está conosco, nos protegendo e colocando teus anjos ao nosso redor. Fico mais uma vez agradecido por essa oportunidade e uma boa noite a todos. Eu acho que eu tinha uma média de 12 anos, tá? Eu já passei por algumas experiências paranormais na minha vida, tá, gente? Essa eu posso dizer que foi a segunda tenebrosa, porque eu passei por uma primeira, que depois eu vou contar pra vocês. Quando eu tinha, assim, uma média de 12 anos, a minha mãe entrou em uma depressão profunda. Mas era uma depressão tão profunda, gente, que ela não se alimentava mais direito. Nessa época, assim, sabe, isso era doença muito de rico, existia muito preconceito e tudo mais. E, assim, o tratamento era realmente muito complicado nessa época. Então, assim, toda a família, né, resolveu dar apoio à minha mãe e tudo mais, e ela continuou cuidando dos filhos, ou seja, eu e meu irmão só na época. E, assim, ela começou a ter muito mesmo apoio, tá, religioso, tá, independente de qual fosse a religião, ela começou a ter muito apoio religioso e começaram várias pessoas a frequentar a nossa casa, né, dizendo que aquilo não era uma doença, como é que eu posso dizer, física, né? Era uma doença espiritual e começou a ter várias orações e preces e tudo mais para que minha mãe fosse liberta daquela opressão demoníaca, que era isso que as pessoas intitulavam naquela época, que a minha mãe estava oprimida por algum tipo de demônio. O que aconteceu, gente? Mas eu sei o que eu vi. Então, uma certa noite, né, minha mãe não tinha mais condições de morar só com os dois filhos, eu e meu irmão. Eu tinha um irmão que era 3 anos mais novo do que eu, que ele tem uns 8 para 9 anos, assim, mais ou menos. E por não ter mais condições de morar só, a minha família pediu para uma tia nossa, né, ir morar com a gente, que também tinha 2 filhos na época, e ela foi morar na mesma casa que a gente para poder dar assistência à minha mãe e cuidar, né, dar mais atenção para mim e meu irmão, que estávamos realmente abandonados, porque a minha mãe não tinha condições, ela não fazia comida, ela não fazia almoço, ela não se preocupava em comer, ela só achava que ia morrer e que todo mundo ia morrer com ela, tá? Então, o que aconteceu? Nessa noite, né, fomos todo mundo dormir e por conta desse problema da minha mãe, juntou todo mundo, né, num quarto só, um quarto grande, e colocamos lá colchão e tudo mais para poder dar maior atenção e dormia todo mundo junto. De repente, a minha mãe se senta na cama e... Nossa, meu Deus, me dá um medo falar disso, mas vamos lá. Ela se senta na cama e disse assim: "Tu estás vendo, moça?" E assim, eu sempre tive o sono muito leve, então antes da minha tia acordar, quem acordou foi eu. E eu sentei na cama assim e não olhei para o que minha mãe estava olhando. Eu olhei para ela e disse assim: "Tudo escuro, gente, tudo escuro." E eu olhei assim para minha mãe, meu Deus, eu chego, tô toda arrepiada. Ai, Senhor. Eu olhei assim para minha mãe, me dá um medo nervoso. E disse assim: "Mãe, o que é? O que a senhora tá vendo, mãe?" E ela disse: "Minha filha, olha ali, gente." Meu Deus, quando eu olhei assim, eu cheguei a regalar os olhos, como é que eu podia estar vendo aquilo? E além de eu estar vendo aquilo no escuro, sabe? Era um formato de uma besta gigante, muito alta, tá, gente? Ela tinha um corpo de um jumento, assim, sabe, as patas de cavalo, mas tinha 2 pernas, mas tinha as patas de cavalo. Era muito alto, sujo, sabe, como se tivesse melado todo de lama, sabe? Os olhos brilhavam assim, feito fogo. Nossa, e tipo assim, colocava tipo fumaça, sabe, pela boca assim. Eu
pedi a Deus que aquilo sumisse da minha frente. Eu fiquei assim em choque. A minha mãe ainda conseguia falar, eu já não conseguia mais falar nada. E a minha mãe, moça, socorre a gente. E eu olhando assim, fixo para aquela coisa, e aquela coisa não sumia. Ela estava ali em pé, perto da gente, em pé, no escuro. E aquele coisa suja, saindo fumaça, os olhos brilhando feito fogo. E eu, meu Deus do céu, me socorre em pensamento, morrendo de medo. Muito, muito, muito medo. E eu sei que minha tia na hora levantou também e perguntou o que é que estava acontecendo. E eu e minha mãe em choque, olhando para aquela coisa, quando assim, de repente aquela coisa vum, saiu pela porta da cozinha. Só que detalhe, gente, quando saiu pela porta da cozinha, a pancada foi tão forte, que quebrou a porta. Vocês sabem o que é isso? Quebrar a porta. Foi uma coisa realmente maligna, demoníaca. Quebrou a porta. E aí, quando quebrou a porta, o meu primo, que é o que estava filho da minha tia, levantou e acendeu a luz. O que tá acontecendo aqui? Porque ele era, acho que ele tinha o quê? Uns 15 anos nessa época, já era um rapazinho. Levantou, acendeu a luz. O que tá acontecendo aqui? E tava todo mundo em choque. A minha tia não tinha visto, tava sem entender nada. Eu e minha mãe branca, pálida, se tremendo. Gente, as lágrimas escorriam pelo meu rosto de medo sem parar. E a gente em choque e a batida da porta. O meu primo, ele pensou que era um ladrão. Na hora ele correu atrás para a cozinha para ver o que estava acontecendo. E o detalhe, gente, quando a gente foi todo mundo atrás, no quintal, que a minha casa tinha um quintal bem amplo, com plantas e tudo mais, sabe? Com bastante terra. Tinha marcas de cachorro e pegadas de cavalo, sabe? Aquelas pegadas assim, tipo de cavalo, sabe? Pronto. Gente, foi um choque para a família, foi um choque, porque realmente nesse dia a gente viu a cara do demônio, a gente viu o mal mesmo dentro da nossa casa. Depois disso a gente começou, né, numa corrente mais de oração e foram várias pessoas para minha casa também ajudar nessa corrente. E graças a Deus, né, independente de ter sido realmente uma doença psicológica ou espiritual que a minha mãe teve, graças a Deus ela se libertou. E mais nunca a gente viu aquela aparição demoníaca na nossa casa, nem na nossa frente. Graças a Deus. Muito obrigado, Jean e Pamela. Gratidão, amigos, por terem compartilhado seus relatos. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o seu like, compartilhando e deixando o seu comentário. E também a você que está chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.